Olá, ocultistas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio O Caibalion Explicado. Eu não consigo expressar para você a imensa satisfação de estar trazendo esse conhecimento, compartilhando aqui com você. É um livro, é um conhecimento que transformou literalmente a minha vida. Tudo que eu passo aqui para você, na verdade, são pequenos trechos, porque esse livro ele é muito mais completo e complexo no seu entendimento, mas não difícil. É simplesmente o ato de abrir a mente e deixar com que todo esse conhecimento transforme a sua vida. Estamos falando do capítulo 6, O Paradoxo Divino, e eu trago aqui para você hoje, agora falando na página 63, o seguinte. A primeira ideia que ocorre ao bom pensador, depois de ele ter compreendido bem a verdade que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo e tudo que ele contém é mera ilusão e realidade, ideia contra a qual os seus instintos se rebelam. O que diz aqui nesse trecho, nesse parágrafo? A gente, desde que nos entendemos, e nossos ancestrais também, e talvez até algumas gerações futuras, entende que tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje é o real, é a realidade. Mas para a visão do ocultista, do alquimista, do hermetista, é completamente o contrário. A nossa realidade é o que acontece no nosso aspecto mental. Por isso que temos que ter o cuidado do que pensar, pois isso se torna realidade. Aquilo que vemos, por exemplo, situações econômicas, política, problemas no trabalho, relacionamento, dificuldades financeiras, enfim, tudo isso, perante o conhecimento do Caibalion, é irreal. Isso não era para estar existindo, mas existe porque aspectos mentais manifestam essa realidade. É aquele famoso exemplo, aquela pessoa que está passando por um problema e ela culpa o político porque não consegue uma melhoria no trabalho, culpa o chefe porque não consegue um aumento de salário, culpa o prefeito porque não consegue se locomover bem, culpa a temperatura, porque está se sentindo mal. Então é muito ato de ver a realidade exterior como o grande protagonista da nossa realidade. Mas aqui no livro diz o oposto. A nossa realidade acontece interna, baseado na mente do todo, ou seja, baseado na criação, na nossa consciência. Temos que ser conscientes do que está na nossa realidade. Lógico, situações acontecem, mas o poder de transmutar tudo isso é real para todos. Como eu já disse em várias vezes, as leis do universo, a transmutação mental, não é algo para selecionados, não é algo que seleciona pessoas para serem agraciadas. Por exemplo, olha, você vai ser beneficiado pela lei, você não. Isso não existe. É algo direcionado para todos. Todos têm a mesma possibilidade, mas não há maneiras de transmutar a realidade se essa mudança não acontecer primeiramente dentro. É de dentro para fora, do mental para a realidade. Vamos continuar? Vocês veem que eu fico muito empolgado para falar desse livro, porque grandes mudanças aconteceram na minha vida com ele. E aqui diz o seguinte, já numa outra parte. Assim, os preceitos herméticos não pregam a insubstancialidade do universo com palavras mais altissonantes do que aqueles com as quais estamos familiarizados, ainda que seu modo de apresentar o tema possa parecer uma coisa mais assustadora. É aquilo que eu estava até dizendo para você. Não é algo difícil. Não é algo impossível de acontecer. Não tenho por que se assustar. Eu acho muito engraçado
É muito fácil uma pessoa, eu sei porque eu já fui assim por muito tempo da minha vida. Tem pessoas que passam o dia reclamando do trabalho. Ela trabalha 8 horas, ela passa as 8 horas do dia reclamando do trabalho. Em contrapartida, quando ela vai fazer uma meditação para se conectar com o todo, se conectar com a espiritualidade, a meditação dura 10 minutos, o que que ela diz? Eu não tenho tempo para isso. Isso cansa, isso é chato. Para você que está assistindo, eu falo com propriedade. Eu era uma pessoa que eu odiava a meditação. Eu falava que isso não ia fazer mudança nenhuma na minha vida, que isso era balela, mesmo já sendo uma pessoa dentro da espiritualidade. Aí eu pensei, depois eu comecei a refletir, esse livro caiu na minha mão. Essa transmutação, o chamado veio para mim. E hoje eu falo, é engraçado, né? Eu passava 8 horas reclamando de um trabalho e hoje eu faço exatamente o que eu gosto e eu tenho tempo de sobra para me conectar com a espiritualidade. Onde está o erro? Em dar força na realidade exterior e não nos aspectos interiores, e não no seu aspecto mental, na espiritualidade, naquilo que está dentro, no seu consciente. É a conexão com o todo, com o sagrado, com a criação. Então, a partir do momento que transmutamos isso, mudamos essa chave de parar de enxergar a realidade exterior como a verdadeira e começar a enxergar a realidade interior, ou assim dizendo, os sonhos como realidade, isso se torna cada vez mais distante de acontecer. Então, mude dentro para que rapidamente o exterior comece a ser transmutado. Já na página 65 diz o seguinte: contudo, o ponto de vista absoluto nos mostra um só lado da imagem, o outro lado é o relativo. Então, nós estamos falando aqui de duas esferas: a esfera do relativo e a esfera do absoluto. Qual que é a esfera do absoluto? O eu superior, a centelha divina, a conexão com o todo. O relativo é a nossa realidade. Por que relativo? Porque tudo depende. Depende do ônibus, depende do carro, depende do trânsito, depende do chefe, depende da esposa, do marido, depende do outro. Então, essa esfera do relativo não é a esfera que representa a nossa essência. A esfera que representa a nossa essência é a esfera do absoluto, a esfera do todo da criação, onde tudo existe, tudo é possível, infinitas possibilidades de sermos felizes. Porque enquanto ficarmos dando força para o nosso aspecto exterior, nada vai mudar. Agora, comece a valorizar e entender o seu aspecto interior e descubra o resultado. Inclusive, se você que já está me acompanhando aqui nesse curso maravilhoso, apesar de ser um curso básico, mas já com grande conhecimento, todas as mudanças que estiver acontecendo na sua vida, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber de você. Como que esse livro está transformando a sua vida, como essas aulas estão mudando a sua maneira de enxergar a sua realidade. Da mesma maneira que ao ler o livro, caso você tenha dúvidas, não fique receoso, receosa de deixar aqui nos comentários também e compartilhar, porque de repente a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. E eu estou aqui para juntos aprendermos como as leis do universo, essa conexão com o todo, pode realmente transformar a nossa vida. Vou trazer aqui também agora esse trecho que diz o seguinte: para dar exemplos bem conhecidos, todos admitimos que a matéria existe para os nossos sentidos. E estaríamos errados se não o fizéssemos. E, inclusive, até nossa mente finita compreende o postulado científico de que a matéria não existe do ponto de vista científico. O que chamamos de matéria
deve ser considerado como uma agregação de átomos que constituem, em si mesmos, nada além de um agrupamento de unidades de força chamadas elétrons e íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Agora chegou na minha área, porque eu já falei para vocês em alguns momentos, eu sou cientista, pesquisador científico de plantas medicinais e farmacêutico. É muito interessante como a gente vê tudo isso. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos imaginar, vamos pegar o próprio livro. Isso é uma matéria. Mas essa matéria é indiscutível que ela é constituída de átomos. E o que acontece com os átomos? Eles se movimentam, eles têm a vibração. Mas a vibração ela não é vista. Ela existe, mas não pode ser enxergada. Ou seja, o mesmo acontece com o nosso aspecto mental. Tudo que a gente pensa vibra. E toda essa vibração vira algo. Esse livro, antes dele existir, foi uma vibração na mente de alguém ou de algumas pessoas. O nosso celular, o carro, tudo partiu de um princípio mental. Então é muito complicado imaginar, não, atrair dinheiro é uma coisa que é balela, mas espera, quantas pessoas não conseguiram criar a luz, a eletricidade, o avião, o copo, o encanamento, o livro, a tecnologia, enfim, tudo que existe a partir de um pensamento. Ganhou realidade usando materiais, mas tudo começou do aspecto mental. E isso não tem como negar. Mesmo para pessoas que são mais céticas, não tem como negar que tudo começou num aspecto mental. Pode ser chamado de eu superior, centelha divina, Deus, a criação, o todo, criatividade ou até mesmo consciência. Mas tudo começou de algo irreal, visto pelos olhos comuns. Pelos olhos do hermetismo, pelos olhos do ocultismo, essa criatividade, esse aspecto mental, essa consciência é a realidade. Então, para esse copo de água existir, para que eu possa colocar água, alguém pensou em criar um copo. Aí depois alguém pensou em criar um copo de vidro. Então, tudo começou num aspecto mental, porque o todo é mental. Nós vimos isso em capítulos anteriores e vai ser falado por diversas vezes aqui no livro. O todo é mental, ou seja, é consciência. Então, se a nossa consciência pode criar um livro, por que a nossa consciência não pode criar a prosperidade, o casamento dos sonhos, o emprego desejado, o salário desejado, a casa, o carro, enfim? Deixo essa dúvida, esse questionamento para você me responder e te vejo na próxima aula.